Antes de orarmos, convido você a reservar um momento para ouvir a voz de Deus em silêncio. Vamos aquietar nossos corações e nos preparar para clamar juntos ao Senhor. Quando observamos um grupo de pessoas reunidas, pode parecer que todos estão em harmonia, compartilhando a mesma fé e paz. Mas as aparências enganam. Por trás de cada sorriso, há uma história não contada. Por trás de cada rosto sereno, há uma batalha invisível. Muitos enfrentam lutas que vão além do que os olhos podem ver. Não são apenas desafios financeiros, de saúde ou relacionamentos, mas algo mais profundo: a guerra entre a carne e o espírito. Essa batalha é universal, atinge a todos, mesmo que não demonstrem. Gálatas 5,17 nos revela: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa tensão é real. Nossa natureza terrena nos puxa para o egoísmo, orgulho e distrações, enquanto nosso espírito anseia por santidade, amor e comunhão com Deus. Essa luta diária molda quem somos e como vivemos. Ignorá-la é dar espaço ao inimigo, que quer nos convencer que nossas fraquezas são apenas traços de personalidade. Mas, na verdade, são campos de batalha onde nosso espírito pode ser fortalecido ou silenciado. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva amém nos comentários como um sinal de sua fé. A batalha entre carne e espírito não é novidade. Ela acompanha a humanidade desde o início. Gálatas 5:24-25 nos orienta: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Crucificar a carne é um ato radical. Não se trata de suprimir desejos momentâneos, mas de entregá-los a Deus, permitindo que Ele nos transforme. Pense na crucificação. Um processo doloroso, lento, que exige sacrifício. Da mesma forma, dizer não ao orgulho, à inveja ou à preguiça pode doer, mas é necessário para que Cristo viva plenamente em nós. Não é sobre negar nossa humanidade, mas sobre permitir que o Espírito Santo lidere nossas decisões. Quando a carne tenta nos dominar, com distrações como redes sociais ou impulsos como raiva, devemos escolher o caminho do Espírito. Isso significa priorizar a oração mesmo quando estamos cansados, ler a Bíblia mesmo com a agenda cheia ou perdoar mesmo quando o coração resiste. Essa escolha diária é onde a vitória começa. O inimigo quer que acreditemos que essas lutas são insignificantes, mas cada pequena decisão de seguir a Deus fortalece nossa fé. Romanos 8,6 nos lembra: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Escolher o Espírito é escolher a verdadeira liberdade, aquela que não depende de circunstâncias externas, mas da presença de Deus em nós. Que tal declarar sua confiança em Deus? Escreva "Glória a Deus" nos comentários e proclame: a luta espiritual exige vigilância constante. Cada dia traz novas tentações, uma palavra impensada, um pensamento de inveja ou a preguiça que nos afasta da oração. Essas batalhas podem parecer pequenas, mas são cruciais. O inimigo usa distrações sutis para nos desviar do propósito de Deus. Ele quer que vejamos nossa carne como algo inofensivo, mas ela é o campo onde nossa fé é testada. Crucificar a carne, como Paulo descreve, significa rejeitar o que nos afasta de Deus. É dizer não àquele impulso de julgar alguém, a tentação de buscar validação no mundo ou a procrastinação que nos impede de buscar a Deus. Mas como vencer? Alimentando o espírito mais do que a carne. Isso envolve mergulhar na palavra de Deus, que é viva e eficaz, Hebreus 4:12, e passar tempo em adoração e oração. Quando priorizamos essas práticas, nosso espírito se fortalece e a voz da carne perde força. Praticamente, isso pode significar reservar um momento diário para orar, mesmo que sejam apenas 5 minutos, ou desligar o celular para ler a Bíblia sem interrupções. Também significa cercar-se de pessoas que edificam sua fé, que o desafiam a crescer em Deus.
A vitória não vem da perfeição, mas da persistência. Cada vez que você escolhe o Espírito em vez da carne, você dá um passo rumo à liberdade que Cristo conquistou para você na cruz. Mostre sua decisão de viver para Deus. Escreva "Quero seguir o Espírito" nos comentários e reafirme seu compromisso. Viver pelo Espírito é um chamado para uma vida intencional. Não é algo que acontece por acaso. Romanos 8, 12 e 13 nos exorta: portanto, irmãos, somos devedores, não há carne para vivermos segundo ela, pois se viverem segundo a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Essa passagem nos lembra que a carne nos leva à morte espiritual, à ansiedade, ao vazio, à insatisfação. Mas o Espírito nos conduz à vida plena, à paz que excede o entendimento e à alegria que não depende de circunstâncias. Crucificar a carne significa renunciar ao que é temporário em favor do que é eterno. Por exemplo, quando sentimos raiva, nossa carne quer reagir com palavras duras, mas o Espírito nos chama à paciência e ao perdão. Quando a preguiça nos tenta a ignorar a oração, o Espírito nos convida a buscar a presença de Deus. Essa escolha não é fácil, mas é transformadora. Práticas como o jejum podem ajudar, pois nos ensinam a dominar os desejos da carne. Além disso, confesse suas fraquezas a Deus. Seja honesto sobre onde você falha, seja na paciência, na pureza ou na fé. Deus não espera perfeição, mas um coração rendido. Ele promete em 1 João 1:9 que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e purificar. Assim, cada confissão se torna um passo em direção à vitória espiritual. Um momento de renovação na presença do Pai. Declare sua dependência de Deus. Escreva: Senhor, guia-me pelo Teu Espírito nos comentários e peça sua força. A jornada de crucificar a carne é um processo contínuo, mas não estamos sozinhos nela. O Espírito Santo é nosso ajudador, nosso guia, nosso consolador. Em João 16:13, Jesus promete que o Espírito nos conduzirá a toda a verdade. Isso significa que, mesmo nos momentos de fraqueza, quando a carne parece mais forte, podemos confiar na força do Espírito para nos sustentar. A batalha espiritual não é vencida por nosso próprio esforço, mas pela graça de Deus operando em nós. Pense nisso. Cada vez que você resiste a uma tentação, cada vez que escolhe orar em vez de se distrair, você está permitindo que o Espírito molde seu caráter. Gálatas 5, 22, 23 lista os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não surgem automaticamente. Eles crescem quando nutrimos nosso espírito com a palavra, com adoração e com comunhão. Praticamente, isso pode significar começar o dia com uma oração de rendição, pedindo a Deus que dirija seus passos. Ou talvez seja escolher perdoar alguém que o machucou, mesmo que sua carne queira guardar rancor. Essas escolhas, embora difíceis, produzem vida. Lembre-se, o inimigo quer que você acredite que suas lutas são imbatíveis, mas 1 Coríntios 10:13 assegura que Deus sempre providencia uma saída. Confie nele, e ele fortalecerá seu espírito para vencer. Proclame sua vitória em Cristo. Escreva: o Espírito me fortalece nos comentários e celebre a graça de Deus. A batalha entre carne e espírito é diária, mas a vitória já foi garantida por Jesus na cruz. Ele venceu o pecado e a morte, e por meio dele temos o poder para superar as tentações. Em 1 João 4:4 está escrito: vocês, filhos, são de Deus e venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Essa promessa é um lembrete de que, mesmo quando a carne parece forte, o Espírito de Deus em nós é infinitamente mais poderoso. Crucificar a carne não significa eliminar todos os desejos humanos, mas submetê-los à vontade de Deus. Por exemplo, quando sentimos o impulso de buscar aprovação nas redes sociais, o Espírito nos chama a encontrar nossa identidade em Cristo. Quando a ansiedade tenta nos dominar, o Espírito nos convida a confiar na paz de Deus.
Para vencer, precisamos ser intencionais. Isso pode incluir estabelecer disciplinas espirituais, como meditar na palavra diariamente ou praticar o silêncio para ouvir Deus. Também significa cortar o que alimenta a carne. Talvez seja uma série que desperta pensamentos impuros ou uma conversa que nutre fofoca. Cercar-se de uma comunidade de fé é essencial, pois irmãos em Cristo nos ajudam a permanecer firmes. Hebreus 10, 24, 25 nos exorta a encorajar uns aos outros para o amor e as boas obras. Quando compartilhamos nossas lutas e oramos juntos, o Espírito nos fortalece coletivamente. A vitória é um processo, mas cada passo dado com Deus é um passo rumo à liberdade. Reafirme sua fé no poder de Deus. Escreva "Jesus é minha vitória" nos comentários e glorifique seu nome. A vida no Espírito é uma caminhada de fé, não de perfeição. Cada escolha de negar a carne e seguir o Espírito é um ato de obediência que nos aproxima de Deus. Filipenses 4,13 nos lembra: tudo posso naquele que me fortalece. Essa força não vem de nós, mas de Cristo, que nos capacita a vencer as tentações diárias. A carne pode nos seduzir com prazeres momentâneos, como a busca por conforto, status ou prazeres que não glorificam a Deus. Mas esses nunca satisfazem verdadeiramente. O Espírito, por outro lado, nos guia para a verdadeira alegria, aquela que vem de uma vida alinhada com o propósito de Deus. Para viver assim, precisamos ser práticos. Reserve tempo para orar, mesmo que seja difícil no início. Comece com gratidão, agradecendo a Deus por suas bênçãos. Isso muda nossa perspectiva e enfraquece a influência da carne. Além disso, esteja atento às armadilhas do inimigo. Ele usa distrações sutis, como a procrastinação ou pensamentos negativos, para nos desviar. Efésios 6:11 nos exorta a vestir a armadura de Deus para resistir aos seus ataques. Isso inclui a verdade, a justiça, a fé e a palavra de Deus como nossa espada. Quando enfrentamos tentações, podemos declarar as promessas de Deus em voz alta, lembrando-nos de quem somos em Cristo. Não se trata de nunca falhar, mas de se levantar a cada queda, confiando na graça de Deus para nos renovar. A jornada espiritual é um processo de rendição diária, mas a recompensa é uma vida plena em Deus. Declare sua força em Deus. Escreva "Com Cristo eu venço" nos comentários e proclame sua vitória. A escolha de viver pelo Espírito exige coragem e sacrifício, mas traz uma recompensa incomparável, a paz que só Deus pode dar. Em João 16:33, Jesus diz: "No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo." Essa vitória de Cristo é a base da nossa esperança. Quando a carne nos tenta com o orgulho, a amargura ou o desejo de controle, podemos lembrar que Jesus já venceu essas batalhas por nós. Crucificar a carne significa abrir mão do que nos prende ao mundo e abraçar o que nos conecta a Deus. Isso pode ser tão simples quanto escolher palavras de bondade em vez de crítica, ou tão profundo quanto renunciar a um hábito que nos afasta da santidade. Para fortalecer o espírito, precisamos nos alimentar do que é eterno. Ler a Bíblia regularmente nos enche de verdade e nos lembra das promessas de Deus. A adoração, seja por meio de cânticos ou momentos de gratidão, eleva nosso espírito e nos alinha com o coração do Pai. Além disso, a comunhão com outros cristãos é vital. Provérbios 27:17 diz: "Como o ferro afia o ferro, assim uma pessoa afia a outra." Cercar-se de pessoas que compartilham sua fé ajuda a manter o foco no espírito. Quando confessamos nossas lutas a irmãos de confiança, encontramos apoio e oração. A batalha espiritual é real, mas a vitória é certa quando confiamos em Deus. Cada não à carne é um sim à vida abundante que Cristo promete. Exalte o nome de Jesus. Escreva "Deus é minha paz" nos comentários e celebre sua presença em sua vida. A vida no Espírito é uma jornada de transformação contínua, onde aprendemos a refletir mais de Cristo em nossas ações. Romanos 12:2 nos desafia: "Não se conformem com este mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa renovação acontece quando permitimos que o Espírito Santo molde nossos pensamentos, palavras e escolhas. A carne nos puxa para o imediatismo, para reagir com raiva, buscar prazeres fugazes ou ceder à ansiedade. Mas o Espírito nos chama a viver com propósito eterno, escolhendo amor, paciência e humildade. Praticamente, isso significa pausar antes de responder em um momento de tensão, pedindo a Deus sabedoria. Significa substituir pensamentos de inveja por gratidão pelo que Ele já nos deu. Também envolve proteger nossos olhos e ouvidos do que polui nossa alma, como entretenimento que glorifica o pecado ou conversas que alimentam discórdia. O Salmo 119:11 diz: Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Memorizar versículos bíblicos é uma arma poderosa contra a carne, pois nos dá força para resistir à tentação. Além disso, a oração constante mantém nossa conexão com Deus viva. Não precisa ser longa. Uma simples súplica como Senhor, guia-me, pode mudar o rumo do seu dia. A batalha espiritual é intensa, mas cada vitória, por menor que seja, nos aproxima de quem Deus nos criou para ser. Confie, Ele está trabalhando em você, moldando-o à imagem de Cristo. Proclame sua transformação em Deus. Escreva: Sou nova criatura em Cristo nos comentários e celebre sua obra em você. Chegamos ao ápice desta oração, onde declaramos nossa total dependência de Deus para viver uma vida guiada pelo Espírito. Em 2 Coríntios 5:17 lemos: Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova vida é o resultado de crucificar a carne e permitir que o Espírito reine em nós. Senhor Jesus, confessamos que nossa carne é fraca, nos puxando para distrações, pecados e desejos que não te glorificam. Mas teu Espírito é mais forte. Pedimos que nos encha com tua força para dizer não às tentações e sim à tua vontade. Ensina-nos a orar com fervor, mesmo quando cansados, a buscar tua palavra, mesmo com tantas distrações, a amar os difíceis e perdoar os que nos ferem. Queremos que nosso viver reflita teu amor, tua paz e tua santidade. Gálatas 5:22-23 nos lembra que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que esses frutos cresçam em nós, Senhor, para que o mundo veja que pertencemos a Ti. Renova-nos, purifica-nos e guia-nos para que cada pensamento, palavra e ação honre Teu nome. Tu és nosso Pai, nosso Rei, nossa fonte de vida. Selamos esta oração no poderoso nome de Jesus, crendo que Tua graça nos sustenta para vencer. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva Amém, Jesus é meu Salvador nos comentários e declare sua vitória em sua vida.